Olá pessoal, nessa aula a gente vai dar início a uma nova fase aqui do curso de Domain Driven Design, onde iremos abordar a questão tática do DDD, né? A visão tática do Domain Driven Design. Até agora a gente falou bastante e explorou aí os principais elementos dessa visão estratégica que ajuda a gente a enxergar um macro de um domínio e como que a gente organiza, né, um domínio que possa ser muito grande, como é que a gente organiza ele em partes, essas partes que a gente chama de subdomínio e implementa como bounded context. A gente viu o context map, uma forma da gente documentar e comunicar como que os bounded context do meu domínio, do nosso domínio, vão se comunicar, né, vão se interagir. E aí a gente viu o core domain, o shared kernel e a ubiquitous language. Então, como você pode ver, a gente não abordou todos os elementos e também existem elementos que não estão listados aqui. Conforme o DDD foi evoluindo, esse mapa, ele meio que exibe para a gente o core do DDD, né? A parte, os elementos principais. Mas tem muita coisa que foi evoluindo a partir daqui e poderia estar ajudando numa arquitetura, principalmente quando a gente fala de arquiteturas mais complexas. Mas, para quem está começando e para arquiteturas mais clean, mais simplificadas, a gente pode basicamente usar esses termos, esses elementos que a gente viu até aqui. Então é importante a gente organizar nosso domínio em subdomínios e implementar com a ideia do bounded context, usar um mapa de contexto quando essas interações possam, possam ter conflitos entre termos, por exemplo. A gente deve adotar e evoluir um shared kernel no nosso modelo. Devemos sempre atacar em primeiro lugar o core domain e dar a preferência para ele. E a gente tem que construir, além de um modelo, a gente tem que construir uma linguagem e ser muito rigoroso com a Ubiquitous Language, com uma linguagem única, padronizada para falar, para comunicar os elementos que consistem os bounded context. A partir de agora, a gente vai falar sobre a visão tática. Então, a gente vai ver os elementos que vão compor um bounded context, que vão ser usados para modelar um subdomínio. Tá? Então, aqui a gente tem o Model Driven Design, que tem relação com isso. E dentro dessa modelagem, né, dirigida, esse design dirigido a um modelo, a gente vai lidar com uma arquitetura em camadas, né, vai implementar uma aplicação utilizando a ideia de camadas. A gente vai modelar a nossa aplicação usando entidades, objetos de valor, serviços, factories, agregações e repositórios. Por fim, a gente vai só dar um exemplo, explicar aqui o conceito de Domain Events, mas acredito que para o nosso modelo, né, para o modelo que a gente optou por desenvolver, que vai ser o churras da firma, a gente não tenha a necessidade de usar eventos de domínio. Bem, só para a gente se preparar aí para as próximas aulas, eu vou listar aqui cada um dos tópicos que vão ser abordados em cada uma das aulas. Então, primeiramente, a gente vai ver arquitetura em camadas e vai começar a construir a estrutura de solução e projetos da nossa implementação. Nós vamos revisitar o tema Shared Kernel aqui para poder clonar o repositório que a gente vai usar de exemplo e ver como que a gente pode reaproveitar, né, aproveitar o código que tem lá dentro e evoluir, se necessário, o próprio Shared Kernel. A gente vai ver a importância de focar a modelagem e o desenvolvimento nesse momento no domínio, sem se preocupar com características de infraestrutura. E aí, dentro dessa modelagem, a gente vai ver as entidades, associações entre entidades, os objetos de valor, enumeradores. A gente vai ver comportamento em entidades, comportamento em objetos de valor. Vamos ver as agregações, como que elas são
importantes para a gente mitigar, né, o problema da grande bola de lama e como que isso consegue simplificar modelos, né? Vamos ver o repositório do ponto de vista do domínio, tá? E depois vamos implementar esse repositório na camada de infraestrutura utilizando um ORM. Por fim, né, para fechar essa questão da arquitetura, a gente vai ver os conceitos da injeção de dependência e implementar a injeção de dependência nessa estrutura para a gente manter todo o nosso domínio desacoplado da infraestrutura, né? da infraestrutura e depois da camada de apresentação, né? A interface do usuário. Por fim, se a gente vai falar um pouquinho sobre serviços de domínio, apenas para exemplificar aí como e quando eles podem ser úteis para a gente. Enfim, era isso que eu queria mostrar para vocês aqui nessa aula, é mais para a gente dar o início, né, dar o start nessa parte tática do Domain Driven Design. Um grande abraço e até a próxima.